Oi, oi, você aí do outro lado. Meu nome é Lucas Mendes e esse é o Panorama na Estante, seu podcast supostamente semanal, com as melhores resenhas e dicas literárias que vão de clássicos da literatura até novos clássicos, até quadrinhos, até mangás, nunca em 10 minutinhos, sempre muito mais. Bom, galera, mais um episódio aqui pra vocês. Passamos por um hiato forçado por questões. Mas eu estou empolgado agora de trazer de volta o projeto, de estar continuando aqui com vocês. Agradecer a todo mundo que se mantém aqui comigo, que tem me visto às vezes em os eventos presenciais aqui por Belém. É muito legal ter essa troca, é muito legal ter essa presença. Isso é o motivo desse podcast existir, então sempre vou ser grato por isso. Hoje eu quis dar uma variada, depois da gente ter conseguido cobrir um lançamento tão importante no episódio passado. Eu queria trazer uma coisa que eu acho que as pessoas deveriam conhecer mais. Isso aqui não é tão desconhecido assim, claro. Ele ganhou uma certa notoriedade na bolha aqui da gibisfera brasileira. E também ele foi finalista do Prêmio Jabuti de 2024, na categoria de quadrinhos. Mas uma coisa que eu acho que seria muito legal a gente trazer era justamente falar sobre esse quadrinho. Sim, a gente vai falar de quadrinho. E sim, a gente vai falar de quadrinho brasileiro, que era um quadrinho que eu tava de olho já havia um tempo. Eu já tinha visto recomendações em alguns lugares, como o Vinícius do Dois Quadrinhos recomendando, quando entrou em promoção. Então, ele já tava no meu radar, mas aí eu finalmente consegui pegar ele. E eu fiquei embasbacado. Sem acreditar no que eu estava vendo. E na qualidade, tamanha qualidade que eu estava vendo. E no quanto isso aqui é divertido, paca. Então, hoje a gente vai falar de Black Orion, do Bruno Selig. Ele foi lançado em 2023 pela editora Mino. E o Bruno Selig, ele é alguém que já vem ganhando um destaque considerável dentro do mercado de quadrinho brasileiro, desde a estreia dele com o Market Garden. E ele tem um traço absurdamente único. E os textos dele, pelo menos... Esse foi o único contato que eu tive, mas deu pra ver que ele tem um certo coisa de carisma. Ele sabe escrever as coisas com carisma. Esse quadrinho, ele é muito difícil de explicar. Então, eu vou tentar dar uma sinopse, mas sem entrar no grande tchan do quadrinho até a gente chegar na parte baixa com spoilers. Mas eu posso dizer que, bom, sobre o que ele é. Ele começa com dois adolescentes no final dos anos 80, que é o Dylan e a Olivia. E eles estão numa noite aparente normal, eles decidem basicamente fazer o que adolescentes dos anos 80 faziam, que é, vão ficar chapado. E eles pegam essa droga alucinógena que existem rumores que ela tem uma propriedade que ela consegue expandir a tua consciência. E quando eles usam, eles acabam se colocando no radar de seres alienígenas muito violentos, vindos do multiverso. E eles acabam se vendo lançados em uma incursão muito maluca, muito engraçada, bizarramente catártica e relativamente comovente, através de um novo universo, carregados por ombros improváveis, que é basicamente essa agente do FBI que se torna outra coisa, e esse ser extraterrestre que se finge como basicamente o líder de um cartel mexicano. E tudo isso para eles conseguirem sobreviver essa noite e conseguir voltar para a Terra. Eu preciso dizer que o fato de eu estar contando isso já é meio que um spoiler, porque você só descobre a história mesmo completa quando você termina de ler. Mas eu acho que seria interessante dar esse pano de fundo, porque o jeito como a história é contada é realmente o que mais importa, é o que mais impacta. E eu consigo muito ver, por causa que tem todos os elogios pro Bruno Selig, como esse quadrinho é essa grande explosão estelar de cores, sensações, criaturas e ambientes. E eu confesso que eu fiquei cético em relação a isso, porque o pessoal fala com tanto pompa que, porque tem uma aventura épica, e é uma comédia, e é uma sátira. Mas não ironicamente, é sensacional o trabalho que ele faz aqui.
O jeito como ele faz os enquadramentos do gibi é sensacional. Ele puxa uma linguagem muito cinematográfica para cada quadro. Então, ao mesmo tempo que é um traço muito particular, ele tem essa característica assim muito visualmente inventiva, muito bacana de tu olhar e tu ficar, nossa, eu poderia ver isso numa tela de cinema. E principalmente eu acho muito impressionante o senso de escala dele, porque ele começa de uma forma muito lá em cima, de uma forma muito explosiva, o quadrinho abre, e depois ele vai regressando e tu pensa que a escala das coisas vai diminuir, mas a escala só aumenta, o que eu achei também muito fascinante. E isso vai se conectar também de uma outra forma, porque o grande motivo desse quadrinho ser um quadrinho 5 estrelas pra mim não é somente essa história, embora isso seja um fator muito importante, mas é porque o impacto que ela causa, o jeito como ela vai te bater, basicamente, quando tu vai sentir as coisas que estão acontecendo, é muito forte. E eu acho isso um diferencial, um grande diferencial para esse quadrinho, para ele ser tão bom. Mas existe um outro fator muito especial, porque. E aqui, gente, desculpa, eu vou ter que entrar em spoiler, você querendo ou não. Se você gosta de gibi, se você quer fazer um quadrinho brasileiro que realmente seja divertido, que seja bacana e que não apenas seja tudo isso, mas que tu realmente te impacte com o final, porque o final disso aqui é sensacional. O final disso aqui é absurdo. Você precisa ler. Então, por favor, compre, apoie. É um gibi como você nunca leu e hoje é um gibi muito familiar, e a gente vai entrar nisso já já. Mas o jeito como ele pega todos esses clichês de ficção científica oitentista e usa isso a favor dele para criar ação e para criar emoção também, é muito bom. E só por isso vale a pena. Mas já entrando em spoiler, sem alerta, já entrando de cara, esse quadrinho é um quadrinho duplo. Ele tem a história principal acontecendo em 2/3 da página, e no primeiro terço da página tem uma outra história que é contada em forma linear desse cara que vai crescer como agente do FBI e que ele vai ter um caminho de vida completamente diferente. E esse caminho de vida dele vai se conectar com aquela mulher misteriosa que eu falei que começa como agente do FBI e se torna uma guerreira de um futuro distópico. É muito maluco e é muito legal. Toda a questão de como ele vai construindo isso, especialmente por causa que eu li a história principal inteira e depois eu fui ler essa história desse agente do FBI. E é muito bacana porque ela é contada inteira sem diálogos, é só os quadros. E é uma história queer, o que eu também não estava esperando, porque não existe nenhuma tag disso no Goodreads. E porque o Dylan e a Olivia, eles estão claramente, tipo... Eles claramente têm sentimentos um pelo outro, mas eles estão naquela coisa de que a gente vai ceder a isso, a gente vai abraçar essas emoções. Não tem isso aqui. É mais eles estão meio que no começo desse relacionamento, que talvez seja um relacionamento amoroso, ou é só aquele tesão adolescente, sabe? Então eu não estava esperando isso. Quando eu percebi que era esse o teor que a história ia, do agente do FBI, eu fiquei muito feliz, porque foi uma grande surpresa, e principalmente o jeito como isso vai se ligar com toda a questão dessa droga, que você vai descobrir que ela de fato é um produto alienígena e que ela de fato altera a tua percepção, e o fato de que quando tu altera a tua percepção, tu fica atrai a atenção de outras entidades espalhadas pelo multiverso. Porque tecnicamente não deveria ter isso nessa realidade. Então eu achei toda essa construção, o jeito como isso vai se ligar. E tem também, como eu falei, a questão de como a história é contada, porque a história começa pelo final. A história começa pelo final, porque nós temos o alienígena, que é o Escobar, entre aspas. E o Escobar, ele vê as coisas fora da linha temporal. Ele vê o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. Pra ele, não existe diferença. Então, a história começa de trás pra frente por causa que ele tá percebendo a história naquele ritmo. Isso é sensacional, o jeito como ele vai usando isso pra amarrar a narrativa, pra amarrar as cenas de ação, especialmente as cenas de ação, porque todas essas sequências onde a consciência do Escobar expande e tu vê a percepção dele. Eu chamo de Escobar de apelido. Sendo sincero, eu não lembro o nome dele, mas na cabeça o nome dele é Escobar. E chamar ele de Escobar é mais engraçado, então por favor confie em mim.
E o jeito como quando a consciência dele expande, ele consegue perceber meio que o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. É muito bacana. É muito legal, é muito criativo. E quando isso vai passar para outros personagens, por exemplo, o Dylan, ele acaba tendo a consciência dele expandida, então ele acaba também tendo essa percepção. E ele vai também guiando a história, por causa que eles precisam fazer aquelas coisas para conseguirem sobreviver. E você só vai entender que estão essas coisas para sobreviver conforme a história vai avançando e vai retrocedendo. Só que enquanto a história tá retrocedendo, a história do agente do FBI, que começa no fim dos anos 50, quando ele assiste televisão, vai progredindo. Então ela é linear. Isso cria uma experiência em que, notando quando eu li o quadrinho, aí eu li a história do agente, aí depois eu li de novo, porque agora que eu sabia a história do agente, eu podia conectar mais ainda os pedaços. Ainda assim, tem coisas que eu não entendi, e eu digo isso como um elogio, porque é muito difícil hoje em dia a gente pegar essas histórias que tentam ter essas grandes. Essas grandes colocações, essa grande coisa de entretenimento. E eu acho que o jeito como o Bruno Selig faz isso aqui, justamente com o traço dele e as cores, que são de uma. É muito bonito. Dá vontade de tu colocar num quadro. É o quão bom o traço dele é, o quão bom esse quadrinho é. E conforme tu vai conectando todas as peças, é quase como se fosse um presente. Então, tu tem uma experiência numa camada, e você tem uma experiência numa outra camada, e você tem uma outra experiência para poder reler o quadrinho. Isso é muito legal. E eu acho que conseguir fazer isso de uma forma tão eficiente, e sem precisar de muito, tipo, o livro ele tem tipo 128 páginas, mas ele consegue se manter nessa nessa energia alta sempre. Então tu começa lá em cima e termina o gibi lá em cima. E ele tem essa coisa psicodélica, esotérica, e ao mesmo tempo ele tem uma pegada de horror cósmico que eu acho sensacional. Ele usa isso para ambientação, ele usa isso para aumentar os riscos, ele usa isso para aumentar a para justificar principalmente a velocidade da história e conseguir fazer isso de uma forma que seja tão convincente é muito difícil, mas esse mano consegue. Esse querido consegue e eu, desde que eu li esse gibi, eu não parei de pensar nele. Eu acho que também eu vi um comentário muito bom, eu creio que seja, não sei se foi no Goodreads ou na Amazon, mas que um cara fala que o que ele mais gosta nesse gibi é que ele quebra muito, porque tem um negócio muito na produção independente brasileira, que é aquela coisa das histórias entre aspas, necessárias. Então, são histórias tristes, que tem essas coisas, e não existe nada de errado com isso, inclusive várias histórias incríveis disso, mas é um livro que ele é comprometido com o entretenimento. É um gibi comprometido com o entretenimento. Mas ao mesmo tempo ele tem tantas coisas interessantes que ele vai abordando. O jeito como a história desse agente do FBI tem esses vários signos que vão se conectando com a história principal, que é totalmente maluca, é tão bacana, é tão interessante, porque você vai vendo como cada vida, mesmo quando você pensa que você não vai ter um peso na vida de outra pessoa, você acaba tendo esse peso na vida de uma pessoa. Você acaba sendo, sim, uma figura que vai. Você vai levar algo pra alguém. Você pode não estar inserido ali, mas você vai levar aquilo pra alguém. E o livro faz isso de uma forma sensacional. Eu acho que seria muito difícil algumas coisas ele fazer se não tivesse essa pegada de sci-fi, então essa pegada muito escrachada. Ele não tem vergonha de ter monstro, de ter cultista, de ter raio, de ter magia. Isso é incrível. Eu acho que quebrar esse cinismo e abraçar essas emoções é a melhor coisa que esse gibi poderia fazer. E eu não consigo não recomendar ele pra qualquer pessoa. Eu acho que se você gosta de aventura, você gosta dessa pegada coloridaça, eu acho que é um presente, assim. O quadrinho foi um presente pra mim. Ler ele foi um presente pra mim. Uma coisa, e eu tenho pra mim o melhor elogio que eu posso fazer pra ele é que eu acho que ele seria incrível como uma animação. Se alguém pegasse isso aqui pra animar e talvez recontextualizasse pro Brasil, eu vi se passar nos Estados Unidos, porque claramente se passa nos Estados Unidos, mas se passasse pra cá, podia render um filme incrível, ou sinceramente se faça um filme na gringa, não tem problema. Eu só queria poder ver isso. Eu só queria poder ter o prazer de ver, e principalmente se mantivessem o estilo visual do Bruno Selig, porque o trabalho que ele faz aqui é coisa de louco. Coisa de louco mesmo.
E eu, eu amei. Eu amei esse quadrinho. É uma das melhores coisas que eu li em muito tempo, não só em gibi. É uma das melhores leituras que eu fiz esse ano, ponto. Eu acho que é um investimento que vale a pena. E eu definitivamente vou atrás de ler mais coisas do Bruno Selig. Espero que não demore pra ele lançar mais coisas que eu quero ler também dele. E eu recomendo muito que vocês peguem Black Orion. É muito rápido de ler, mas ao mesmo tempo tem muitas camadas. Eu sei que eu dei spoilers aqui de todo basicamente o grande tchan do quadrinho. Algo que você não vai encontrar, mas confie em mim. Mesmo com tudo isso que eu falei, vocês vão entender o quão forte esse gibi é. E o quão bacana ele é. E o quão divertido ele é. E eu espero que você, pessoa que está ouvindo do outro lado, tenha uma experiência tão positiva e tão bacana quanto a que eu tive. Gente, esse vai ser um retorno rápido. A gente vai ter outros episódios mais longos, mas eu queria trazer uma coisa, entre aspas, mais light, pra gente já voltar no nosso ritmo. Muito obrigado pra você que segue a gente no Instagram, @pendurado na estante. Muito obrigado pra você que está engajando. Novidades vêm aí. Coisas boas estão vindo aí. Agradeço a todo mundo que está sempre presente aqui, está sempre fazendo essa força. Vocês são sensacionais. E é isso. Meu nome é Lucas Mendes. Esse foi o Pendurado na Estante dessa semana. E a gente se vê em breve.